Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco, neste domingo, 3 de novembro. No Brasil, hoje, dia de Todos os Santos. Festa que nós comemoramos na última sexta-feira, 1º de novembro. Uma saudação a todos vocês que estão conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Tempo ensolarado na capital italiana, na Praça São Pedro, a temperatura em torno dos 20 graus centígrados. Imagens que chegam até você de uma praça repleta de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. E ontem, sábado, o Papa presidiu a missa em memória dos falecidos no cemitério Laurentino. Deixou o Vaticano indo para o cemitério Laurentino, periferia de Roma. Papa de cadeira de rodas, antes da missa, rezou no cemitério na área chamada Jardim dos Anjos, onde também estão enterradas crianças que não nasceram. Essa oração especial foi feita pelo Papa Francisco também em sua visita anterior a esse cemitério no ano de 2018. O Papa deixou junto aos túmulos rosas brancas. O Papa, durante a missa, optou por um longo momento de silêncio em vez de fazer a homilia. Durante a celebração também foram feitas orações pelas vítimas do ódio e da violência das guerras. No final da celebração, antes de abençoar os túmulos, aspergindo-os com água benta, o Papa recitou uma breve oração. Em nossa visita ao cemitério, renovamos nossa fé em Cristo morto e ressuscitado para nossa salvação. Até mesmo os corpos mortais ressuscitarão no último dia. E com essa certeza, vamos levar ao Pai a nossa oração unânime de sufrágio e de bênção. Palavras do nosso Papa Francisco, então, ontem, no cemitério Laurentino. E a mensagem em vídeo desse mês de novembro, na oração para o mês de novembro, o Papa dirige o seu pensamento para aqueles que choram a morte de um filho ou de uma filha. Uma dor tão grande que não há palavras para expressá-la. Rezemos, disse Francisco, para que todos os pais que choram a morte de um filho ou filha encontrem apoio na comunidade e obtenham do Espírito Consolador a paz de coração. Abrem-se as cortinas do apartamento pontifício. Papa Francisco assoma a janela, então, para a oração mariana do Ângelus, neste domingo, precedido sempre com a sua alocução. Sendo saudado por milhares de fiéis e peregrinos, vemos bandeiras brasileiras também presentes na Praça São Pedro. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. O Evangelho da liturgia de hoje nos fala sobre uma das muitas discussões que Jesus teve no Templo de Jerusalém. Um dos escribas se aproxima e o questiona. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus responde, colocando juntas duas palavras fundamentais da lei mosaica. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Com sua pergunta, o escriba está procurando o primeiro dos mandamentos, ou seja, um princípio que está na base de tudo. Os hebreus tinham tantos preceitos que procuravam a base
aquele que seria o fundamental, que se colocasse de acordo. Qual era o fundamental? E essa questão, tinha essa discussão entre eles. E essa pergunta também é essencial para nós, para nossas vidas e para o caminho da nossa fé. Também nós, às vezes, nos sentimos dispersos em tantas coisas e nos perguntamos, mas, no fim das contas, qual é a coisa mais importante de todas? Onde posso encontrar o centro da minha vida, da minha fé? Jesus nos dá a resposta, unindo esses dois mandamentos que são os principais. Amar o Deus e o próximo. Esse é um pouco o coração da nossa fé. Todos nós sabemos, precisamos voltar ao coração da vida e da fé, porque o coração é a fonte e a raiz de todas as outras forças, convicções. Jesus nos diz que a fonte de tudo é o amor, que nunca devemos separar Deus do homem. Ao discípulo de todas as épocas, o Senhor diz, em seu caminho o que conta não são as práticas exteriores, como holocaustos e sacrifícios, mas a disposição do coração com a qual você se abre a Deus e aos irmãos do amor. Irmãos e irmãs, podemos fazer tantas coisas, mas apenas para nós mesmos e sem amor. E isso não é bom. Fazer com o coração distraído ou com o coração fechado. E isso não é bom. Devem ser feitos com amor. O Senhor, quando vier, Ele nos pedirá contas, em primeiro lugar, do amor que fomos capazes de oferecer e fixar no coração o mandamento mais importante. E qual é? Amar o Senhor teu Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. E todos os dias, fazer o nosso exame de consciência e nos perguntar, o amor a Deus e ao próximo é o centro da minha vida? Minha oração a Deus me impulsiona a ir ao encontro de meus irmãos e amá-los com gratuidade? Reconheço a presença do Senhor no rosto dos outros? Que a Virgem Maria, que trazia a lei de Deus impressa em seu coração imaculado, nos ajude a amar o Senhor e os irmãos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ultimi ediciamo promissionibus Christi. Gratia Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filio incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et somnum et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Saluto tutti voi, Saúdo todos vocês, romani, romanos, pellegrini peregrinos da dall'Italia. Itália e de outros países. Saludo Saúdo as irmãs carmelitanas do Espírito Santo, que celebram os 25 anos da sua fraternidade secular. Saúdo os fiéis de Veneza, Pontassiede, Barberino del Mugello, Empoli e Palermo, e di Santa Maria le Fornaci in Roma. como também os adolescentes de Catanzaro, com os seus educadores paroquiais. Saúdo os doadores de sangue de Cocalho Brescia, Grupo de Emergência Roma Sul, comprometidos em recordar o artigo 11 da Constituição italiana, que diz: a Itália repudia a guerra como instrumento de ofensa à liberdade dos outros povos e como meio de resolução das controvérsias internacionais. Recordar isso, esse artigo, avante. Repousa esse princípio. Pudesse esse princípio atuar-se em todo o mundo, a guerra seja cancelada e se afrontem as questões com negociação. Fiquem caladas as armas. Vamos rezar pela martirizada Ucrânia, a Palestina, Israel, Myanmar, Sudão do Sul. E vamos continuar também por Valência e outros povos da Espanha que sofrem tanto nestes dias. O que eu faço pelas pessoas de Valência? Rezo, ofereço algo. Pensem nessa pergunta. Desejo a todos um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco, o Ângelus deste domingo, recordando o drama de Valência. São mais de 210 os mortos até esse momento. O balanço deve subir, segundo as autoridades locais. Realmente uma catástrofe que está atingindo toda a Espanha, não só Valência, mas toda a Espanha, pela dor de tantas pessoas que perderam a vida. O olhar do Papa para os conflitos no mundo, o olhar do Santo Padre para que cessem as armas, o pedido que sempre, esperando que as armas calem-se e que a paz possa reinar também em todos os países. Recordando mais uma vez que nós estamos no Brasil hoje com a solenidade de todos os santos, como diz Santo Padre também, o caminho da santidade, recordando na última sexta-feira, começa pelo comprometimento em primeira pessoa em praticar as bem-aventuranças do Evangelho nos nossos ambientes, nos ambientes em que nós vivemos. E chegamos assim à conclusão do Ângelus deste domingo, desejando a você um bom domingo e um bom início de semana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.